E agora, Vitor Vilar e Arthur Silva, vamos começar aqui a falar do Vitória, que jogou durante a tarde contra o São Paulo, Vilar. 3-1, um jogo que a gente não tem como analisar esse jogo sem passar inicialmente pelo primeiro lance do jogo, né? Ali acho que volta 4 minutos, talvez, enfim, iníciozinho de partida. Wagner Leonardo é expulso. E o Vitória foi guerreiro, guerreou durante boa parte do jogo, mas complicado, né? Com um a menos dele, 4 minutos de jogo, você pegar um time como o São Paulo que está se encaixando, e aí complicou para o Vitória que não vence novamente, né? Pô, bicho, primeiramente, boa noite, voltando aqui, né? Agora, para comentar mesmo o jogo, né? Fazer uma participação um pouquinho mais profunda. E só para dizer também que, assim, pô, velho, não vou. Tava aqui na frente de Lula e de Pedro, então não ia admitir, mas a minha cara é de ressaca moral, sim. Tô pirado, tô pé da vida com Vitória, pé da vida com o jogo. Não ia admitir na frente de Pedro e de Lula, mas agora eu tô admitindo, entendeu? Minha cara e a voz também são de ressaca moral. Diante da porcaria que foi hoje esse jogo no Barradão, obviamente, para o torcedor do Vitória, para todo mundo que foi, né, ao Barradão. Esse é um detalhe, inclusive. Queria mandar um abraço para Fernando, rapaz, que desde o início desse ano, eu voltei a ser torcedor, né? Consegui voltar a ser torcedor depois de um longo inverno aí, bem chateado com o futebol de uma maneira geral, não só com Vitória, mas chateado com o futebol de uma maneira geral. Eu me permiti voltar a ser torcedor esse ano. E aí, de vez em quando, eu encontro, né, com o pessoal lá no Barradão, falando assim, pô, rapaz, você faz falta lá no 45 minutos, pô, volte lá, comente lá no Clube 45, dá uma passada lá para falar com o pessoal. E aí, hoje, encontrei Fernando, que eu não reconheci, inclusive, mas depois ele falou comigo assim, ah, pô, você tá fazendo falta lá no 45 e tal, volta lá. Aí eu falei, ah, valeu, velho, seu nome. Ele, Fernando, eu falei, ah, velho, porra, Fernando. Aí, enfim, Guerreiro, né? Por reconheci. muito tempo ele era quase que representante único lá no Clube 45, né? Exatamente, E assim, guerreiro, não era viu? um Guerreiro. representante que ficava caladinho, não. Ele ia pro confronto, sozinho e pra guerra. Presente, participante, né? Participativo, gente boa demais. Aí eu, enfim, né? Lembrei, de mandar um abraço aqui para todo mundo que de vez em quando me encontra, né? Me lembra da participação aqui no 45 e tudo mais. Foi muito bom e hoje foi um jogo assim terrível para quem foi para o estádio. Então o Fernando é muito guerreiro mesmo. Eu e várias outras pessoas são muito guerreiros, porque hoje tá uma chuva torrencial aqui em Salvador, uma coisa assim absurda. Deu para ver nas imagens do jogo, né? Quem não assistiu, assistiu pela TV, a quantidade de água que tinha acumulado no gramado, uma loucura. Então, quem foi ao Barradão foi muito guerreiro. Infelizmente, apesar de toda essa vontade de torcer pelo Vitória, saiu de lá com mais um resultado muito negativo. Falando do jogo, e ponto importante, Arthur, conto com você aqui para me ajudar, porque eu assisti, fazendo minha meia-culpa, de cara, fazer minha meia-culpa aqui de dizer que eu assisti o jogo como torcedor. Então, como analista, nem estava pensando tanto em participar hoje do 45, então, como analista, esqueça, hoje é o torcedor falando. Estava no Barradão, então teve muita coisa que eu não São as pude melhores acompanhar. análises, diga-se de passagem. É, não pude acompanhar com tanto detalhe. Mas a tua há de aprofundar depois, bem melhor do que eu. Assim, cara, eu achei muito interessante que Condé decidiu repetir a tática, né, a formação que ele utilizou contra o Botafogo na quinta-feira, que deu mais ou menos certo, porque o Vitória perdeu, mas perdeu competindo, né? O que diante dos resultados recentes do Vitória tem sido até uma coisa boa, perder competindo. É, Então, assim, decidiu retornar com um esquema que é meio que três zagueiros, né, com o Zeca sendo esse terceiro zagueiro, com a possibilidade de Zeca sair também para o ataque, atuar como lateral de fato. Então, ele voltou com essa formação, só que uma formação bem inferior, né, porque ele não teve, por exemplo, o Camutanga na zaga, teve que botar Bruno Vini, que para mim, Camutanga é bem melhor zagueiro do que Bruno Vini, né? Tá jogando mais, joga melhor, sobretudo lá de Wagner Leonardo. Então houve esse desfalque, um desfalque importante. E também a mudança, aí eu acho que já, de certa forma, é justificável, é que ele não veio com o Jean Mota, né? Contra o Botafogo jogou o Jean Mota de meia, e dessa vez ele voltou com o Oswaldo de atacante.
Eu acho que a saída de Jean Mota é correta, porque Jean Mota, infelizmente, está sendo um reforço muito, assim, sem sentido para o Vitória. Até agora não mudou o Vitória, não conseguiu fazer nada no Vitória. E agora, o retorno de Oswaldo, que é o preocupante, né? Porque o Oswaldo também não está jogando bem na Série A, não está jogando bem quando subiu o sarrafo de disputa, que é a Série A, o Oswaldo não jogou bem como vinha jogando no Baianão. Então, poderia ter outras milhões de opções aí que a torcida está pegando no pé de Léo Condé e que ele não está utilizando. A exemplo do Daniel Júnior, né, que entrou no segundo tempo de hoje. Esse é um papo para depois, mais tarde, a gente vai analisar jogador por jogador. Mas o fato é, em resumo, não deu para saber nada, bulhufas, do que Léo Condé tinha planejado para o jogo. Não dava para ter noção de como é que esse Vitória ia jogar em casa com os três zagueiros, porque essa formação foi utilizada fora, né, no Newton Santos, contra o Botafogo. Em casa, ele voltar com três zagueiros, era interessante você saber como é que o Vitória ia se comportar. No entanto, não deu para saber, porque com 5 minutos de jogo, é, houve o lance, né, em que gerou a expulsão de Wagner Leonardo. Eu vou falar, como eu disse, não como analista, e sim como torcedor. No estádio, a gente não entendeu nada do que estava acontecendo, porque não foi um lance que tenha chamado a atenção do próprio árbitro com a bola rolando. Eu acho que ele nem viu, nem se ligou muito no que estava acontecendo. O que chamou a atenção dele foi Caleri caído, né, e fazendo todo o gestual ali da agressão. E aí, de repente, quando a gente olha assim, o cara tá indo pro VAR para analisar o lance. Isso tudo estou falando da ótica de quem estava no estádio, né? Claro que quem estava vendo na transmissão pode ter outra noção do que estava acontecendo. Mas foi algo que não chamou a atenção de ninguém no estádio. O fato nem chamou a atenção do árbitro, para falar a verdade. O que chamou a atenção dele, ou até a reação dele, foi Caleri caído lá, né, fazendo o gestual da agressão, e aí ele vai provar, volta e expulsa Wagner Leonardo. E aí, obviamente, o estádio fica enlouquecido de raiva, porque não entendeu o motivo da expulsão, sobretudo por ser Wagner Leonardo. Veja, Wagner Leonardo, vocês até conhecem ele de repente de mais tempo, porque atuou no Náutico, atuou muito bem, mas pelo menos aqui no Vitória, nesse recorte que a gente acompanha de perto, ele é um zagueiro que é muito conhecido por não ser desleal. Ele é um cara que nunca via ele dando cotovelada, ele dando uma entrada de uma dividida de cotovelada com alguém, é, ele chegando sabe, sei, na maldade, que justificam a agressão na expulsão, não surpreendeu a gente que estava assistindo no estádio. Obviamente que eu não tive a visão da transmissão, nem a visão que o árbitro considerou. Aí, chegando em casa, obviamente, eu fui ver a transmissão, né, o que foi transmitido para as pessoas. Eu não vi ainda, né, a CBF vai divulgar muito em breve o diálogo do VAR, né, aquilo que a CBF tem divulgado é, sobre o diálogo do Vaz e mais que eles consideraram. Mas o que eu vi da transmissão, que foi mostrado para o próprio árbitro, inclusive, né, é a imagem inconclusiva. Eu, sinceramente, não sei dizer, pelas imagens que foram apresentadas na transmissão e para o árbitro, se houve agressão ou não. Eu não consigo dizer. Porque uma imagem é de muito longe e na diagonal, mas de muito longe mesmo, né? Que é a que dá para ver alguma coisa, algum movimento, e a outra é de trás. A outra é do movimento de trás, assim, que você nem vê nada, não dá para dizer onde foi que acertou, onde foi que não acertou. Então, assim, eu acho inconclusivo. Veja, eu não estou dizendo que o árbitro errou ou acertou, né? Eu não estou conseguindo nem julgar o lance, para falar a verdade, porque para mim a imagem é muito ruim. O que eu quero dizer, talvez se há um erro nesse lance todo, é o fato de que, pelo menos na regra do VAR, diz que você tem que ter total certeza a imagem tem que ser conclusiva para você tomar uma decisão, ainda mais uma decisão capital, como expulsar alguém. Então, eu acho que se houve um erro de que, tipo assim, velho, essa imagem não é conclusiva, eu acho que não dá para tomar atitude em cima dela, entende? Mas Sim. é, de que houve alguma coisa, eu sinceramente não sei dizer. Eu acho que há um Fica muito movimento de difícil Wagner mesmo de Leonardo, ver. A imagem está muito ruim, de mas fato. A imagem está muito ruim, concordando com você, Vilar. Está muito ruim, tá de longe, a câmera trocada. Quando eles dão um zoom, a imagem fica muito pixelizada, então você não consegue ver direito.
Parece ter um movimento, de fato. Se toque, a intensidade, eu não consigo analisar, não. Eu também não consigo dizer se toca, se teve a intensidade daquilo. E a imagem é muito ruim. E eu concordo com você. Eu acho que se a imagem é ruim, se ele não conseguiu ter a certeza, a gente está aqui achando que talvez ele não tenha conseguido ter a certeza. Se ele não tiver conseguido ter a certeza, ele tem que deixar o campo, a marcação de campo, que ele não marcou. Né? Mas a imagem é muito ruim mesmo. Como há muito tempo eu não via. As imagens do VAR, normalmente, hoje em dia, elas dão ali uma conclusão do lance, mas essa parece uma imagem de início de VAR no Brasil. Eu vou lembrar muito aqui, em Pernambuco, a gente teve o primeiro jogo de VAR no Brasil, foi a final do Campeonato Pernambucano de 2017, Sport e Salgueiro, e teve uma bola que saiu ou não saiu ali, a imagem é inconclusiva ali, mas era o primeiro jogo. Essa imagem de hoje parecia que a gente tinha voltado em 5 anos aí no tempo, 6, 7 anos no tempo. Porque foi uma imagem terrível de analisar alguma coisa. Eu também, assim, para mim é certeza, né, para todo mundo, que a imagem era muito ruim. O melhor ângulo ali de imagem seria um ângulo na lateral da jogada, porque a gente ia conseguir ver na altura ali de Wagner Leonardo realmente se tem um movimento de gatilho de forma clara, ou do outro lado, né, uma imagem mais frontal. E a imagem que tem parece ser uma câmera que está meio no meio campo, filmando na diagonal. A impressão que dá é que é meio que isso, né, a câmera que a gente tem. Que é realmente muito ruim, quando você. E a resolução da imagem também é muito ruim. Né? Não é só que ela é distante, a própria qualidade da imagem assim não é boa. Mas considerando isso uma limitação do VAR, e que o VAR teria que trabalhar nesse jogo com essa limitação e analisando essa imagem nessa qualidade, se eu tivesse vendo essa imagem e dissesse, Arthur, você tem que tomar uma decisão a partir disso, eu acho que eu expulsaria. A partir dessa imagem aqui, mesmo sabendo da limitação, que não é a melhor imagem, mas é o que você tem para ver, a minha decisão seria de expulsar, porque me parece pela imagem de que não sei dizer se Wagner Leonardo realmente teve a intenção de, pô, eu tô vendo aqui que Caleri tá aqui, vou fazer o movimento de gatilho para pegar nele. Eu acho que foi muito mais uma intenção dele ganhar espaço, Se mas claramente desvencilhar, ele isso, o faz cara Caleri exatamente deve ter puxado ele, aquele puxa e puxa, né? Então ele isso. fez assim. Mas a sensação que eu tenho é que ele abre os braços e aí quando ele abre, faz um movimento que acaba pegando. Não intencionalmente de dar uma cotovelada para acertar, mas que acaba virando uma agressão sem querer, vamos dizer assim. Né? Então, essa foi a minha impressão, mas repito aqui, sabendo da limitação da imagem. Não foi de forma alguma a imagem da melhor forma possível. Eu concordo muito com isso que Lucas falou, de que lembrou muito um VAR, às vezes nem só um VAR antigo, mas sei lá, um VAR de um estádio pequeno, sabe? Que às Isso, vezes a gente percebe isso também, quando o estádio isso, não tem muita verdade. estrutura, não tem como ter uma qualidade muito boa, passou um pouco essa imagem. Exatamente. Eu, é isso, eu acho que a CBF, obviamente, vai divulgar as imagens, né, todo o diálogo do ato e tal, mas pela imagem que foi, porque assim, a gente acompanha, inclusive, a checagem dele é mostrada a imagem que está sendo apresentada para o árbitro, né? Então, a imagem que está na transmissão é a imagem que o árbitro viu. Eu acho que é muito claro que existe ali um movimento, né, de Wagner rotacionando, digamos assim, o tronco, que nem o que Oswaldo está fazendo aí, mais ou menos, nessa foto aí do NE45 que a gente está vendo. Existe uma disputa ali de espaço, né? Caleri puxa ele, né, na disputa ali do espaço na área, e ele faz um movimento assim para se livrar de Caleri. Agora, eu não sei dizer nem onde bateu sabe, esse movimento, ou se foi um movimento intencional, não dá para dizer. Fato é, beleza, expulsou. é, eu acho que isso assim, acabou prejudicando muito o Vitória, não dá nem para julgar. Eu não sei julgar, sinceramente, se foi uma expulsão correta ou não, tá? Dito isso, foi o que aconteceu, foi uma expulsão, e aí acabou o jogo, né, velho? Porque o Vitória, assim, teve que ir para uma outra realidade, que é você mudar radicalmente o que você tinha planejado para a partida. O Vitória passou a se defender, foi um jogo, basicamente, ataque do São Paulo contra a defesa do Vitória, com o Vitória tentando escapar no contra-ataque, sobretudo com o Mateuzinho, sobretudo com algumas escapadas ali de Oswaldo em alguns momentos no primeiro tempo, né, tentando também fazer uma escapada, de PK pela esquerda, que foi o que funcionou. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa. Essa parte da tática e tal, da análise, como disse, como torcedor, não vou poder
opinar muito. Agora, desculpa, torcedor, não vou poder opinar muito, mas eu vou poder opinar uma coisa que me chamou muita atenção, e eu acho que está na cerne do problema de hoje, que é, depois que houve a expulsão de Wagner Leonardo, claramente Léo Condé tinha que recompor a defesa do Vitória, né? Tinha que botar um outro zagueiro, que foi o Reinaldo que entrou. E ele escolheu Lepo para sair. Sendo que eu acho, né, que até pela dificuldade que Zeca já demonstrou, né, porque, por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro ficou muito claro aquilo que a gente já vinha apontando desde o início do ano, que Zeca não tem a mesma qualidade defensiva, a qualidade defensiva que é exigida para a Série A, ponto. Então, o Zeca está com essa dificuldade no jogo contra o Cruzeiro, isso ficou evidente. O Vitória jogou muito mal e boa parte dos gols do silêncio do Cruzeiro saíram para o lado de Zeca. E aí ele veio, inclusive, acho que é um reconhecimento do Léo Condé, ao colocar os três zagueiros, né, e o William Lepo ali ajudando o Zeca, que Zeca tem essa deficiência de marcação, ele precisa reforçar ali, inclusive ajudando o Zeca na marcação. E aí ele encontra-se com a dificuldade, né, que é ter um jogador a menos, ele sabe que o São Paulo vai atacar, e aí em vez dele tirar, na minha visão, Zeca, que seria a opção óbvia de tirar Zeca e deixar Lepo, e aí você recompõe a zaga com quatro homens, né, no caso Lepo, Reinaldo, Bruno Vini e Patrick Calmon, o PK, ele tira o Lepo e deixa Zeca como o seu lateral direito, sendo que ele está jogando uma situação de campo muito mais aberto, muito menos povoado, porque está com um homem a menos, e Zeca vai ter que correr muito mais, vai ter que cobrir muito mais espaço, vai ter que correr muito atrás dos pontas do São Paulo, que são pontas rápidas, e ficou evidente que isso foi um erro crucial de Léo Condé, porque o Vitória até marcou bem no primeiro tempo, acho que foi uma reação boa de defesa, né? Tanto é que o gol do São Paulo só sai no final do primeiro tempo, mas todas as chances que o São Paulo teve foram em cima de Zeca. E depois, eu acho que Zeca tem uma participação direta nos dois gols do São Paulo. No primeiro, no final do primeiro tempo, e no gol depois que o São Paulo desempata, né? No início do segundo tempo. Ele tem uma participação direta nos dois gols. Então, houve um erro ali de Léo Condé gravíssimo, gravíssimo. E outro erro também que eu acho, né? E aí vou passar a bola para tu comentar também melhor sobre isso, é Oswaldo, cara. Oswaldo já tem dado indícios de que ele não vai aguentar jogar a Série A. É uma questão de recomposição que ele não tem a mesma recomposição. Ele é um cara que é bom quando está no ataque, assim, ele tem bom passe, tem bom cruzamento, foi o rei de assistência da Série B, ainda tem algo a entregar no ataque, mas na recomposição ele é uma temeridade. Tanto é que nos últimos jogos, Léo Condé tem jogado com ele na esquerda, porque o lado direito com o Zeca e Oswaldo já está muito claro que não tem condição de jogar a Série A desse jeito pela deficiência de marcação de recomposição de Oswaldo e de marcação de Zeca, que é uma característica do jogador. Então, eu acho, né, que uma outra mudança que ele poderia ter feito era tirar o Oswaldo, que ele só tirou no intervalo. Né? Ele botou o Matheus Gonçalves, que é um cara que sabe recompor melhor, pelo menos volta mais. Ele botou no intervalo e já poderia ter acionado o Matheus Gonçalves ali na saída, não imediatamente após a saída de Wagner Leonardo, mas com o decorrer do primeiro tempo ficou muito claro que o Oswaldo não ia conseguir nem fazer o arrasto para o contra-ataque e nem cobrir aquela ponta ali de direita das investidas de São Paulo. Enfim, é importante pontuar essas duas. Eu acho que o Vitória não conseguiu ainda ter uma vida tranquila no primeiro tempo, né? E também no segundo tempo, porque esses dois jogadores se comprometeram demais. Zeca foi fundamental na derrota do Vitória. Arthur, queria que você trouxesse aí tua visão. Enquanto o Vilar estava falando aqui, a CBF já subiu a análise do VAR no site. Estava tentando ver aqui. Me parece ter uma câmera que, pelo menos, eu não lembro de ter visto na transmissão, que mostra que, de fato, tem uma alavanca e, aparentemente, pega no queixo de Caleri, de fato. Uma câmera mais perto, mas já está no site da CBF lá, todo lance com o áudio do VAR e tal, tá tudo já no ar. Arthur, traga aí sua visão desse jogo. Boa. E até complementando sobre esse lance, Lucas, rapidinho, eu vi o jogo pela Globo, daqui de São Paulo, e no momento que o árbitro vai pro VAR, a repórter de campo, ela tá falando sobre a volta de alguns jogadores que estavam fora do São Paulo, a sequência de viagens, então talvez a gente tenha perdido isso na transmissão, falando do meu caso, porque nos primeiros 15 segundos que o árbitro tá no VAR,
a Globo não coloca a imagem justamente porque a repórter está comentando ainda outro assunto. Então, não sei se foi justamente esse momento que passou essa outra imagem, né, para o árbitro em campo, e aí por isso que a gente acabou, talvez, passando batido nisso. Mas fazendo um comentário geral aqui sobre a partida, eu acho que o que Vilar falou eu concordo com muito ali do que Vilar falou. Tem algumas discordâncias pontuais que eu vou falar. Por exemplo, eu não teria tirado nem Zeca, nem Lepo. Eu teria tirado Oswaldo naquele momento. Eu teria deixado Zeca e Lepo na partida. Mas fazendo a leitura na ordem cronológica, eu acho que a primeira surpresa ali na escalação, por mais que a manutenção de tanto Zeca como Lepo ali na equipe titular, né, aquele esquema que às vezes é um 3 zagueiros, como o Vila falou, às vezes é uma linha de 4 mesmo, com o Lepo jogando mais avançado, né, fica como um coringa ali, Lepo, podendo jogar tanto de lateral direito como de ponta, e também alternando ali a posição de Zeca, que foi algo que a gente viu funcionar principalmente no primeiro tempo contra o Botafogo, então fazia muito sentido realmente Léo Condé manter. Mas eu acho que uma boa mudança também foi a saída de Alejandro para colocar Janderson centralizado, porque Janderson, por mais que o Vitória tenha contratado ele para jogar como ponta, ele foi um jogador que jogou no Botafogo muito mais tempo como centroavante do que como ponta. Então realmente fazia sentido pensar nele naquele posicionamento, né? Mas chamou a atenção negativamente a volta de Oswaldo, que é um jogador que, como o Vilar bem falou, já faz um certo tempo que ele não vem atuando bem. Oswaldo, na verdade, eu acho que até na reta final ali do Baiano já vinha numa queda de rendimento e manteve isso na Série A. Mas é muito difícil a gente fazer uma análise completa do que seria essa ideia de jogo, pelo que o Vila falou. Essa formação do Vitória, ela durou basicamente 4 minutos. Né? O lance de Wagner Leonardo, ele ocorre aos 4 minutos, mas a expulsão ocorre bem depois, porque é um lance que demora muito, inclusive. Né? Eu acho que chega a ter ali uns 2 minutos de atendimento para Caleri, só depois ele vai para o VAR, e aí depois que ele analisa no VAR, que ele expulsa, ainda tem a discussão ali, Wagner Leonardo sem querer sair, eu acho que o jogo volta uns 10 minutos já, deve ser. Então, por isso que até. Parado em 7, 8 minutos o jogo. Exatamente. Se você for ver Se você ver na súmula, provavelmente a expulsão de Wagner Leonardo não foi aos 4, foi mais para frente. Só que dos 4 até lá o jogo estava parado, porque o lance ocorre mais ou menos por volta de 4 minutos. Então, com 4 minutos, não dá para a gente avaliar nada aqui do que era o Vitória que Léo Condé esperava ter nesse jogo. E não dá para a gente fazer uma análise muito completa, na verdade, nem dali para frente, porque também era um cenário muito atípico, né? Você jogar basicamente 90 minutos com um jogador a menos numa partida de Série A é muito complicado, né? Que o Vitória conseguisse o resultado de toda forma. Mas mesmo assim, eu acho que o Vitória, dá pra gente falar que no primeiro tempo, fez um primeiro tempo até melhor do que eu esperava, competiu mais do que eu esperava até. Não sei se a chuva ajudou, porque pouco tempo depois que saiu a expulsão, a chuva aperta, e eu até comentei no Clube 45 que naquele momento talvez aquela era a melhor notícia que o Vitória podia ter, porque num cenário em que o Vitória ia precisar amarrar o jogo por ter um jogador a menos, a chuva acaba ajudando, né? Acaba dificultando o jogo para as duas partes, o que naquele momento era melhor para o Vitória, já que o empate já se tornava um resultado razoável, pelo menos, podemos dizer assim. Mas, obviamente, foi um São Paulo que a partir dali cresceu no jogo, como já era esperado, mas um Vitória que conseguiu se portar bem defensivamente. Né? O Vitória depois montou 2 linhas de 4, com um jogador só na frente. Esse jogador na frente alternava entre Janderson e Mateuzinho. Às vezes Mateuzinho ficava mais na frente, Janderson ficava aberto na esquerda. Às vezes Janderson ficava na frente e Mateuzinho na esquerda. Logo quando teve a expulsão, ele volta Oswaldo para a lateral direita. E aí vai o ponto que eu comentei antes, né? Que eu não teria tirado nem Zeca nem o William Lepo, eu teria tirado Oswaldo para manter justamente os dois na lateral direita, porque eu não tenho muita confiança de que Lepo, jogando de lateral direito no lugar de Zeca, também é dar uma consistência defensiva. O recorte é muito pequeno e a análise é até injusta, porque o recorte é pequeno, mas Lepo entrou no Bavi, jogando de lateral direito, e ele não foi bem defensivamente naquele momento. É bem verdade que já era um momento ali em que o Bahia já estava bem grande na partida. Assim. O Bahia já tinha crescido no jogo, já era mais o senhor das ações pós-empate. Não foi um recorte interessante para Lepo, mas não, ele não me passa essa confiança. Mas o Oswaldo, com certeza, é um cara que a gente sabe que ele não ajuda na marcação, não recompõe. E aí você já tem Zeca, que tem essa deficiência defensiva, você realmente ficou com um lado que era um corredor para o São Paulo, e foi por onde o São Paulo melhor jogou. Né? O Vitória ele conseguiu segurar bem o São Paulo até ali perto dos 35 minutos, até tendo algumas saídas, principalmente no sentido de amarelar alguns jogadores do São Paulo, que era importante como estratégia naquele momento, para justamente tentar equilibrar e ter o 10 contra 10 dentro de campo,
Mas quando chega ali já na reta final do primeiro tempo, talvez por cansaço, ou talvez porque o São Paulo percebeu a zona ali na lateral direita, o São Paulo, pouco tempo antes de fazer o gol, já tem um lance que perde um gol incrível, né? Que é um cruzamento, que tem uma grande defesa de Arcanjo, e depois Igor Vinícius acaba finalizando na trave. Até antes Ô, disso, tem Arthur, uma jogada ainda do começo. Vai lá, Vilar. não é isso. Eu acho que você ia falar de uma jogada que foi também pelo lado esquerdo do São Paulo. Zeca vacilou na marcação e E aí foi a bola para o meio da área e aí PK salvou em cima da linha, né? era exatamente isso que eu É, ia falar. e tem um detalhe, Arthur, e tem um outro detalhe também que dava para ver muito claro quem estava no estádio, é que o lado em que PK estava defendendo estava muito encharcado. Foi até um lance que ele deu um mergulho, né? E aí de fato mergulhou, porque parecia que estava na piscina, subiu muita água quando ele deu o carrinho. Porque ali a região onde estava PK, o lado esquerdo da defesa do Vitória, estava muito encharcado o campo e estava impossível jogar. Teve até alguns erros de bola ali, de saída de bola do Vitória, que causou um perigo, porque o campo estava travando a bola. Então, até por isso, o São Paulo concentrou muito o ataque pelo lado esquerdo do São Paulo, lado direito do Vitória, que é onde estava essa avenida de Zeca e de Oswaldo, entendeu? Então, teve ainda esse detalhe. O gramado molhado ajudou muito o Vitória, mas também até conduziu o São Paulo para o lado em que o Vitória era mais frágil, sabe? Não, perfeito. E tem até um lance que Bruno Vini leva cartão amarelo, que é justamente por causa de uma poça naquela região, que é um lance que tem uma bola. O São Paulo erra o passe, o Reinaldo vai meio tranquilo, porque a bola ia chegar tranquila ali para Lucas Arcanjo, para Bruno Vini que estava chegando, se a bola tivesse velocidade, só que ela para numa poça, e aí chega um jogador de São Paulo e o Vini tem que fazer uma falta ali na entrada da área e acaba levando amarelo, que é justamente mostrando isso, que era aquele setor ali, o setor que estava pior, e até no segundo tempo, quando gira, a gente vê que é um setor também que o Vitória pouco atacou por aquele lado. O Vitória, no segundo tempo, ele atacou muito mais pelo seu lado esquerdo de ataque do que o lado direito, não só por uma questão de que o lado esquerdo estava funcionando melhor, o PK, por exemplo, fez uma boa partida no primeiro tempo, Lucas Esteves, eu acho, também entrou no segundo tempo, conseguindo chegar bem ao ataque, mas porque o lado direito realmente estava muito complicado de você conseguir jogar por aquele setor. Lado direito do segundo tempo do Vitória, no caso. E aí foi isso, a gente já teve esse lance que Nestor passa como quer pro Zeca, faz o cruzamento, Igor Vinícius chuta em cima de PK, PK salva o lance. Depois a gente tem essa jogada que tem a defesa de Lucas Arcanjo, Igor Vinícius chuta na trave, e aí depois sai o gol, numa jogada que ela começa pela direita, depois ela vai para o outro lado, e aí Luciano acaba fazendo, ele cabeceia sozinho, assim, né? Zeca nem consegue saltar do chão, basicamente, e aí Luciano acaba fazendo o gol. E aí é um banho de água fria muito grande para o Vitória, né? Porque você tinha segurado até ali, podia descer para o intervalo com 0-0, ter a oportunidade de talvez readequar alguma coisa na equipe e acaba levando o gol. Mas na volta para o segundo tempo, o Vitória até volta bem ainda, né? No começo ali. Também chegando, como eu falei, Lucas Esteves acaba entrando no lugar de PK. Acredito que PK tenha sentido alguma coisa, né? Por estar voltando de lesão agora há pouco tempo. E também tem a entrada de Matheus Gonçalves no lugar de Oswaldo. E aí o Vitória ele começa o segundo tempo tentando sair mais, tentando buscar algumas jogadas. Tem já com 3 minutos o William Oliveira, uma jogada que o Vitória tem, ele finaliza na entrada da área depois de uma rebatida, né? E a bola vai para fora e no escanteio ele acaba chegando ao empate. Então dava uma expectativa, né, para o Vitória de que pô, conseguiu agora o empate, tranquilizar um pouco mais o jogo, quem sabe numa outra bola parada, porque realmente era uma força importante que o Vitória tem na partida pelas condições de ter um jogador a menos e pelas condições do gramado, mas com pouco tempo depois acaba levando o gol do São Paulo, acho ali por volta dos 10, e aí mais uma vez uma falha de Zeca. E porque assim, a jogada, Zeca sai da linha defensiva, não sei porquê, ele sai da linha de 4, ele abre um espaço gigantesco para Michel Araújo receber a bola nas costas dele. Eu acho que quando tem o passe, justamente por Zeca estar mal posicionado, quem tinha a maior chance de alcançar Michel Araújo naquele momento era Matheus Gonçalves. Porque ele estava de frente para o lance e ele estava mais próximo. Só que o Matheus Gonçalves ele desiste, ele nem tenta ir atrás da bola. Zeca, que quem é realmente da função e que deveria estar cobrindo aquele espaço, mas está mal posicionado, ainda corre, mas já era muito tarde. O Michel Araújo tem uma liberdade muito grande ali para fazer o cruzamento e Luciano faz o 2-1. E dali para frente, o Só, Vitória só pouco posso comentar, consegue. só, Claro, claro. só para não ficar distante, uma coisa que me chamou a atenção, Arthur, e que me deixou muito pirado durante o jogo, assim, como torcedor, é que esse lance de Zeca, que você descreveu muito bem,
me lembrou muito o gol que o Vitória tomou do Cruzeiro, que, se não me engano, foi o segundo gol do Cruzeiro, que também foi um lance assim, Zeca vai morder lá na frente, ele sai da linha defensiva, vai morder lá na frente, o jogador do Cruzeiro faz uma tabela rápida ali, um toco e me voe, sabe, com o companheiro, não lembro se é Lucas Silva, e aí ele recebe na frente, Zeca sai completamente atrasado, né? Não tem condição de acompanhar o atacante do Cruzeiro. E aí fica um clarão no centro da área, que é onde vem a finalização do Matheus Pereira. Não, já não lembro mais quem foi o jogador que fez o gol do Cruzeiro, mas o lance foi muito parecido, cara. O lance do gol do Cruzeiro que eu estou mencionando, né, que foi também um vacilo de defesa de Zeca, foi muito parecido com esse lance agora. Sendo que Zeca, nesse, ele saiu da linha defensiva sem necessidade, sem a necessidade, porque no lance contra o Cruzeiro ele ainda acompanhou o atacante, né? O atacante retornou, e aí Zeca acompanhou. Nesse não tinha nem quem acompanhar, e ele mesmo assim saiu do lance no lance ele saiu da linha defensiva, né? Exatamente, exatamente. Assim, foi um posicionamento. Até quando eu vi o lance, primeiramente, para mim já deu logo a impressão de falha de Zeca, porque era o setor dele, ficou um espaço aberto enorme. Mas eu até fiquei depois olhando assim, se eu vou rever o replay, para ver o erro aqui era de Matheus Gonçalves, no sentido de ter acontecido algo assim, de tipo, Zeca ter ido acompanhar alguém, deveria Matheus Gonçalves ter acompanhado um jogador que estava vindo de trás, por exemplo. Mas depois que eu revi o lance, eu percebi que não tinha nada disso. Eu não entendi realmente porque que Zeca saiu da linha defensiva. Eu acho que Matheus Gonçalves poderia ter recomposto melhor. Ele desiste da jogada, ele basicamente nem tenta recompor. Mas a falha, para mim, crucial é de Zeca, obviamente, porque ele se posiciona mal e aí gera todo o espaço. Talvez se Zeca não tivesse saindo da linha de 4, talvez nem a bola tivesse sido acionada naquele lado. A partir do momento que ele desfaz ali a marcação, ele abre o espaço e até indica para o São Paulo, ó, a jogada é aqui, o cara tá livre. E é aí que acontece o lance do gol. E aí, dali para frente, fica um cenário bem complicado para o Vitória, né? Porque você, num cenário adverso como esse, você buscar o empate já era uma missão muito difícil. E aí você leva um segundo gol e buscar novamente o empate era muito complicado. Né? O Vitória ele ainda tem algumas chegadas pela esquerda. Eu acho que o lado esquerdo do Vitória foi por onde a equipe melhor funcionou nos dois tempos, como eu já falei. Mas também chega algum momento ali que o gramado também não ajuda. Tem uma jogada de Mateuzinho que ele tenta conduzir, aí ele acaba perdendo ali porque a bola fica presa no gramado. Enfim, não foi um. É difícil a gente fazer uma análise aqui completa do Vitória em termos de desempenho por causa disso, né? Fica muito comprometida pelo fato de que desde os 4 minutos a equipe tem um jogador a menos. Então eu nem acho que o Vitória teve uma atuação ruim, ainda mais considerando o cenário, mas ao mesmo tempo também não dá para a gente dizer que a equipe jogou bem, é uma evolução, porque mesmo com um a menos conseguiu competir, porque a gente também não sabe como seria o jogo se não tivesse um expulso, sabe? Talvez o São Paulo tivesse outra estratégia no jogo também, porque foi um jogo muito que o São Paulo fez aquela partida meio que o suficiente, sabe? Você não viu um São Paulo também que se arriscou muito, eu acho que foi até uma atuação meio perigosa do São Paulo, porque manteve o 2-1 até finalzinho do jogo ali, qualquer bola fortuita, o Vitória poderia ter chegado ao empate, numa bola parada, ou numa jogada ali que a bola sobrasse, enfim, eu acho que o São Paulo até flertou muito com o risco, mas talvez se ele não tivesse a vantagem de ter um jogador a mais, não fizesse isso. Talvez ele tivesse jogado de outra maneira, com outra estratégia. Então, não tem realmente como fazer uma análise muito completa, mas o que dá para a gente dizer é que realmente é um começo muito preocupante do Vitória, né? Porque um ponto em 12 disputados é um começo muito ruim, não tem como não falar em crise, é uma crise que o Vitória vive, são 6 partidas sem vencer, é o maior recorte de Léo Condé, tirando aquele recorte inicial que ele chegou ali no olho do furacão, logo no começo do ano passado, desde que ele conseguiu encaixar esse time, desde o começo da Série B, ele não passava ainda por um momento como esse, e além disso é um ponto somado em 12, sendo 3 partidas dentro do Barradão, né? Então, assim, não é que o Vitória só teve uma partida no Barradão e a tabela não favoreceu. Foi uma tabela complicada, é verdade. Os jogos dentro do Barradão não foram jogos simples, mas o Vitória, para ele conseguir se manter, com certeza o Barradão vai ser um ponto crucial para ele conseguir somar os seus pontos ali para a permanência. E aí, num momento, não vem funcionando. E a conta já começa a ficar difícil e o Vitória tem que reagir o quanto antes por uma questão de tabela também. O Vitória vai pegar agora em sequência Vasco e Atlético Goianiense. Então, o Vitória tem que reagir porque é um espaço que permite a reação. São 2 jogos em confrontos diretos assim que você tem como acreditar que a equipe pode reagir, mas também se você não reage,
você perder 2 confrontos diretos assim, aí a situação fica quase que irreversível, né? Porque você, além de estar ficando para trás, você começa a ver os adversários indo para frente, né? Então, é uma situação complicada, uma situação difícil, e o Vitória precisa reagir o quanto antes. Vilar, Pô, sobre. fala. Fala e depois eu. Não, eu ia falar justamente sobre esse início do Vitória agora, essa fase, né? Não sei se será essa a sua pergunta, né? Eu ia falar de Condé. Aí você pode também já colocar assim, da temperatura da chapa de Condé nesse início de Série A e do Vitória. Cara, eu acho que o que está pesando mais contra a Condé são dois fatores, principalmente. Como o Arthur falou, assim, cara, o início do Vitória na Série A é muito, eu vou usar o termo certo, assim, broxante, né? Eu acho que é o termo correto se usar, popular, um termo meio chulo, mas é o correto, cara, porque o Vitória começou muito bem o ano, né? Pelo menos não em termos de desempenho, mas em termos de resultado, né? Foi campeão baiano, foi bem nos Bavis, né? Conseguiu fazer desempenhos bem decentes contra os adversários que ele poderia enfrentar de Série A, que eram Fortaleza e Bahia. Então, houve uma expectativa do Vitória para o início da Série A, não uma expectativa fora do comum, uma expectativa maravilhosa, como se o Vitória fosse pontuar muito acima do esperado para o Vitória, não era isso, mas certamente não era chegar a essa altura do campeonato com um ponto apenas em 12 disputados, né? Era uma expectativa muito mais, sei, muito mais otimista do que essa. Né? Não era para estar brigando pelo G4 a essa altura, mas também não era para você estar com um ponto só, entende? Com 3 jogos em casa, como o Arthur falou. Então, assim, o início é muito broxante, é muito decepcionante. E já começa a preocupar demais, assim. Se há um torcedor do Vitória, se há alguém ligado ao Vitória que não está preocupado, esse cara é louco, no mínimo. Porque você teve 3 jogos em casa e você só somou um ponto nesses 3 jogos, né? Você perdeu 2 jogos para times que, tudo bem, são times considerados de primeiro patamar, né? Um São Paulo, um Palmeiras, atual campeão, mas ainda assim, se você quer sobreviver na Série A, do jeito que a Série A está ultimamente, você tem que arrancar ponto desses caras e tem que arrancar ponto aonde? Em casa. Então não tem desculpa pro. E hoje, por exemplo, era um jogo que o Vitória poderia numa situação esperada, ele deveria estar pontuando em casa contra um São Paulo da vida, né? Que é um time que também está numa mudança de rota, acabou de chegar um novo treinador, então era uma oportunidade, era visto como uma oportunidade de você conseguir aquela pontuação que é um pouco fora do esperado, que é contra times maiores, estou dizendo, na verdade, mas que é fundamental para você se manter na Série A. Bom, enfim, o início do Vitória é decepcionante. E aí, isso pesa muito contra o Condé, né? E eu acho que a chapa está esquentando para o lado dele por duas razões, como eu falei lá no início do comentário. Uma o Vitória, ele aparentemente houve uma escolha de manter uma base em relação à Série B do ano passado, né? Você manter a base e reforçar pontualmente. O que eu acho que já é um erro, né? O Vitória poderia fazer uma avaliação melhor desse elenco que foi campeão da Série B, foi campeão da Série B, bacana, que legal, mas talvez para a Série A alguns jogadores não sirvam, não estejam à altura da Série A. E aí a gente pode citar vários casos que não estou nem falando dos caras que têm jogado ultimamente. Mas, por exemplo, Léo Gamalho, não sei o que está fazendo no elenco ainda, não acho que vai jogar uma Série A, tem a nível para jogar uma Série A, por exemplo, entre outros que estão aí, né? E contratou vários jogadores. Hoje o elenco do Vitória é enorme. O Vitória tem um elenco enorme, mais de 40 jogadores no elenco. No entanto, Léo Condé está repetindo os mesmos atletas. Tem alguns atletas que chegaram aí no Vitória que a gente ainda não pode nem dizer que viu jogar, que a gente pode chegar e dizer assim, não, esse cara aqui não está funcionando, esse cara que teve oportunidade não está funcionando. Então, Léo Condé, ele recebeu, por mais que a gente fale assim, porra, não são grandes reforços, e não são de fato, entendeu? Esse é meu ponto. Meu ponto é, realmente os reforços que o Vitória teve no início do ano e agora nessa janela entre o final do Baiano e o início da Série A, não são grandes reforços. Não são aqueles reforços para se chegar e falar, não, pô, agora o Vitória vai melhorar muito o time. Não são. Mas, no mínimo, esses caras tinham que estar jogando, velho. Tinham que estar sendo testados em algum momento, né? Se você não tem se você não está dando certo, que você está tentando, propondo, tem que testar. Então, por exemplo,
O Luan Santos, lá que veio do próprio São Paulo, eu acho que, não sei se ele não pode jogar contra o São Paulo, mas ele não entrou hoje no Ele campo, não né? podia E é um jogar. cara que a gente poderia. Oi? Ele não podia jogar hoje, não, por conta da É, cláusula. ele não foi nem pro Pois é. banco hoje. Mas, É. mas em outras oportunidades, ele também não foi testado tanto, né? O Luan Santos. O próprio Daniel Júnior, Danielzinho, depois a gente vai falar dele aí, o Daniel Júnior, é um cara que a torcida do Vitória quer ver jogar mais vezes e o Léo Condé não tem utilizado ele com tanta frequência. Então o Léo Condé está dando pouca chance para esse elenco enorme que ele tem, está repetindo sempre as mesmas peças, né? Sendo que já tem alguns jogadores aí, inclusive, que o Vitória já está na cara que tem que se livrar. Então, o Zapata, por exemplo. O Zapata é um zagueiro que chegou no início do ano, não jogou bem no início do ano, e agora o Vitória ficou muito claro hoje, inclusive, que está com o Bruno Vini, que chegou agora, e aí quando ele precisou botar alguém no lugar de Wagner Leonardo, né, para cobrir ali a defesa, veio o Reinaldo, né, e não veio o Zapata. Então, tchau, Zapata, velho. É um elenco enorme, né, muito inchado, e que você tem um elenco enorme em que as opções são poucas. E a outra questão que acho que está pegando muito contra o Condé é essa, e aí eu acho que é o que, se há hoje um questionamento em relação ao Condé, se a torcida começa a questionar e começa a cobrar, começa a ver diferente, né? Léo Condé ele terminou o Campeonato Baiano como um herói, assim, né? Vamos dizer que ele terminou muito bem a Série B do ano passado, veio o Baianão, foi campeão, né, baiano em cima do Bahia e tal, então ele foi um grande herói, né? Ele terminou o Campeonato Baiano como um grande herói. Mas se existe hoje um questionamento em relação a ele perdeu esse status de herói, é porque ele está insistindo nessas peças que dão a impressão do torcedor. A gente ouve muito isso no estádio. Ah, Léo Condé tem a panelinha dele, Léo Condé tem o grupinho dele, ele não abre mão dos caras do grupinho dele. Eu não sei se isso é verdade, não estou entrando nessa questão. É porque a insistência dele em determinadas peças deixa o torcedor, que é mais corneteiro, pensar isso. Porque eu estou falando de quem? Estou falando de Zeca, né? Zeca, que é um cara que já deu indícios no jogo contra o Cruzeiro, já deu indícios em outros jogos contra o Bahia, por exemplo, contra o Palmeiras, que não vai ter condição até física, e física nem tanto, que ele nem é tão velho, mas de marcação mesmo, para atuar como lateral direito do Vitória, ele pode até atuar em outra posição, mais à frente, de repente, na ocasião de jogo. Mas como o lateral direito, para acompanhar os pontas que jogam na Série A, que são caras rápidos, dribladores, ele não vai ter condição. Então, ele insiste em Zeca. Inclusive, numa situação como essa hoje, que tanto eu aqui falei que foi um erro manter Zeca, como Arthur falou que é um erro manter Zeca, a gente só discorda que tinha que sair ali, né? Eu acho que tinha que tirar Zeca. Então, assim, esse é um erro dele. O outro é Oswaldo, né? Um cara que ele está insistindo muito com o Oswaldo, sendo que o Oswaldo não conseguiu ainda, nem no Baiano conseguiu demonstrar esse nível todo de futebol, né? Não está bem nessa temporada, foi bem na temporada passada, mas nessa não, e ele está insistindo. E o outro cara que ele abriu mão hoje, foi uma surpresa para a torcida, foi o Alejandro. Alejandro, apesar de ter sido o artilheiro do Baiano lá e tal, e ter feito um campeonato baiano mediano, mas nos primeiros jogos ficou muito claro de que ele não tem um nível para jogar na Série A. Então, pode até ser um jogador de segundo tempo, de repente, mas ele, como centroavante de referência, né, nessa função que Léo Condé, inclusive, exige, de que o centroavante seja até mais móvel, que brigue, é um cara meio trabalhador, que tem que marcar a saída de bola, tem que puxar o contra-ataque, ele não estava bem. E aí, hoje, pelo menos, ele veio com essa alternativa do Janderson, né? Mas o Léo Condé ele está sendo muito criticado por isso, né? Por insistir em determinadas peças que já não estão demonstrando esse nível todo, né, de desempenho. No entanto, todas as escalações ele está repetindo. Volto a dizer que foi o caso de Zeca nesse jogo contra o São Paulo e de Oswaldo. Zeca ainda tinha a desculpa de você estar usando aquele esquema com três zagueiros, né? Que ele às vezes pode se comportar também como lateral direito, com o William Lepo mais à frente. Mas Oswaldo, velho, não tinha nenhum argumento. Então, se há uma tentativa de queimar Léo Condé, não de queimar, mas diga assim, a torcida começar a questionar ele, né? É nesse meio aí, é por esse caminho dele insistir nessas peças, né? Que já estão na cara de que não estão rendendo. E o Vitória vai precisar de reforço. Eu não sei como. Porque se você for olhar determinadas peças, centroavante, por exemplo. Centroavante, Vitória tem Léo Gamalho, Adriano, tem Janderson, que chegou agora, e tem Alejandro. São quatro centroavantes e nenhum deles, assim, é uma sumidade. É um cara que você fala, ó, toma aí a camisa 9 e vai jogar na Série A tranquilo. Não é. Zagueiro, Vitória tem João Vitor, tem Zapata, tem Reinaldo, tem Bruno Vini João e Vitor foi Camutanga. pro, Se foi você pro tiver Mirassol. Camutanga
Como? João Vitor foi emprestado para o Mirassol. Ah, é verdade. Então já nos Que, livramos dele, então. que, Que bom. que para mim nem Mas ainda deveria, viu? assim, Porque ele é são melhor muitos do que o Vini. zagueiros. Eu sou mais ele do que o Vini. Cara, O Vini chegou a ser vaiado hoje, né? é, Em determinado momento do jogo. É muito ruim o Vini, pô. 2 milhões em um Vini, não existe justificativa para isso, não. É é um isso. dinheiro jogado Eu fora. acho que o mercado do Vitória está muito complicado, né? E já está com um elenco muito grande. Vamos ver, vamos ver como é que vai ser a solução aí. Vamos pro campinho aqui, vamos Eu ia falar em só comentando isso fala. rapidamente aí de Condé, que eu acho que assim, eu concordo muito com o Vilar, né? De que o ponto que a torcida mais pega no pé de Condé é justamente essa insistência. Eu acho até que da partida passada para cá ele até vem tentando é, mudar um pouco, né? A gente viu a tentativa ali contra o Cruzeiro de usar um esquema com Zeca e Lepo, ele tirou Oswaldo, aí hoje ele tirou Alejandro. Eu sinto que ele vem tentando mudar, mas eu acho também que talvez para mim o maior problema do Vitória, eu concordo que o Vitória renovou com alguns jogadores que não deveria renovar. E Léo Gamalho, eu não sei se teve uma questão ali da lesão de Léo Gamalho que ele teve, mas o pior que não, né? Que Léo Gamalho teve uma lesão no começo desse ano, ele não terminou a Série B lesionado, salvo engano. Então nem seria justificativa. Mas tiveram alguns jogadores assim que realmente não fazia sentido renovar. Mas eu acho que o maior problema do Vitória para esse ano são as contratações. Sabe? O nível de contratação que o Vitória teve é muito baixo. Porque, assim, os principais jogadores do Vitória para essa Série A seguem sendo jogadores que estavam na Série B do ano passado. Lucas Arcanjo, Wagner Leonardo, Camutanga, Mateuzinho, Dudu. São esses os principais jogadores do Vitória. E são caras que estavam no passado. A gente não teve aí nenhuma contratação do Vitória que você olhe e pô, esse cara é uma referência. Talvez PK seja o que mais está funcionando dos reforços. Sabe, mesmo assim, não é aquele jogador que você olha, pô, é um grande destaque da equipe. O William Oliveira é um cara que vem jogando, mas oscila muito, às vezes faz boas partidas, mas às vezes nem tanto. Arthur, Então, Patrick pode falar Calmon é aí. o único. É o único. Né? É a única adição dessa temporada que a torcida consegue ter alguma confiança. Só, é ele, só apenas. Exatamente assim. Esse eu acho que é o maior problema, sabe? Aí são essas contratações que fazem muitas vezes com que o Oswaldo teve tanta oportunidade durante a temporada, né? Que às vezes o Oswaldo entrou hoje, porque assim, eu achei um erro, ó, claro, de Condé ter entrado com o Oswaldo hoje. Mas ao mesmo tempo você olha assim e faz, velho, não tem assim, Matheus Gonçalves também, será que ia ser um cara para a Série A? Seria melhor do que o Oswaldo? Seria, mas também não é um cara que vai resolver, sabe? Daniel Júnior, ele até entrou no segundo tempo ali, mas também não vai conseguir resolver só, sabe? Eu acho que o maior problema do Vitória para mim são o baixo nível dos reforços que o Vitória fez, não só na primeira janela do começo do ano, mas até mesmo essa janela agora, né? Foi até um ponto que eu trouxe no último programa ali, que alguns jogadores, quando chegaram, havia uma expectativa, tipo um Jamota, havia uma expectativa de que seria um cara que ia adicionar no elenco, mas não vem funcionando. Né? João Mota, todas as partidas que ele entrou, ele foi mal. Ele não conseguiu ajudar a equipe. Né? O próprio Janderson aí, que também não tem conseguido ajudar tanto, eu acho que hoje ele até participou bem ali, principalmente no primeiro tempo, brigou e tudo mais, mas assim, foi uma contratação muito no desespero, né? O Vitória, com o tempo ali acabando da janela, tinha que trazer alguém. Pô, tem Janderson ali, vamos tentar. Era a terceira possibilidade que o Vitória tentou, pagou até um valor alto por ele de 5 milhões. E aí é outro ponto que preocupa, né? Que eu já tinha comentado, que não é só que o Vitória contratou mal, o Vitória contratou mal e pagando um belo dinheiro por esses jogadores, assim. Para a situação do Vitória, eu não imagino que 5 milhões de Janderson, 2 milhões de Bruno Vini, 2 milhões e meio em Daniel Júnior e outros jogadores aqui que eu não estou lembrando, eu não acho que isso seja pouco, sabe? Eu fico na dúvida o quanto o Vitória vai ter para gastar na próxima janela, por exemplo. Teve também Leonaldo, que eu acho que pagou 2 milhões e meio, algo assim. Então, o Vitória já deve ter gasto, se você somar tudo aí, perto de 15 milhões, vai em contratações. E aí, será que na janela do meio do ano vai ter mais grana para investir? Porque vai precisar investir. Acho que já ficou claro aí que o elenco do jeito que está, por mais que seja numeroso, como o Vila falou, não é o suficiente, né, para a primeira divisão. Vamos colocar o campinho na tela aí, Alan, para a gente começar a pontuar de forma individual os jogadores do Vitória. Não sei, o campinho não está aparecendo para vocês não, né, o campo?
Tá não, aqui não. Aqui Ele também não. tava, Tava mas caiu. aparecendo e sumiu. Vamos esperar lá colocar aí. Mas a gente já pode também ir começando, enfim, no formato mais old school, de quem foram os destaques aí desse Vitória. Quem consegue se salvar nesse 3-1, tão prejudicado pela expulsão ali de Wagner Leonardo. Se alguém consegue se salvar, se vocês acham que alguém. PK foi citado aí, acho que foi um jogador que teve uma força para atacar ali pelo lado esquerdo. Mas se alguém se salva aí nesse time do Vitória hoje. Quer ir logo, Vilar? Rapaz, tava contando com você aí, porque eu penso, cara, em dois jogadores que me. Tá, vai, vou botar três jogadores que fizeram, acho que uma partida. É difícil, né? Porque pelo jogo como foi, né? O 3-1 a gente bota um pódio, parece que os caras jogaram muito bem, mas não, né? Eu digo, se Não, salvaram, né? Os se caras se salvaram, exatamente. salvaram. Eu vejo três, assim. Eu vejo, para mim, o melhor mesmo, acho que seria foi o único que veio na minha cabeça de cara, é Dudu. Eu acho que o Dudu fez uma partida boa. É um cara que soube ler o jogo, sabe? Velho, uma coisa que me chamou muita atenção, assim, no finalzinho do jogo, acho que já estava 3-1 pro São Paulo, o Dudu fez uma falta meramente por malcriagem, assim, sabe? Tipo, ele acho que ele fez uma falta no jogador do São Paulo e tomou um Em cartão Eric. amarelo, Em já Eric. com o jogo terminando, ele numa rebeldia terrível. E aí a torcida vibrou como se fosse assim, esse cara aí é o nosso cara. Porque é coisa de torcedor, né, velho? E aí veio um coroa gritando assim: se o time jogasse com a vontade desse cara aí, o Vitória não estaria tão mal na Série A. Ele está encarnando um espírito que o torcedor do Vitória gosta muito, que é o jogador que não vê tempo ruim, que vai para dividida, que às vezes comete um excesso, que às vezes perde a cabeça no final do jogo, porque tá o time perdendo e teve aquela expulsão de Wagner Leonardo que o time interpretou como um roubo, um absurdo. Então ele perde a cabeça no final, arruma uma falta mesmo que para quebrar um jogador do São Paulo. Mas durante o jogo, ele é um cara que marca muito bem, que consegue arrastar com a força dele. É um cara que é difícil de você roubar a bola dele quando ele protege com o corpo. É um cara que tem bom toque de bola quando tem uma paciência para tocar. Então, assim, cara, Dudu, de longe, é o destaque do Vitória, não só na temporada, mas também foi nesse jogo contra o São Paulo. E aí os outros dois, porque Dudu veio na minha cabeça de imediato, os outros dois eu vou ter que ser criativo aqui. Eu botaria PK, eu não entendi a saída dele no intervalo, imagino que tenha sido algum problema físico, porque ele estava muito bem no jogo, no primeiro tempo, né, arrancando pelo lado esquerdo. Eu acho que uma das principais arrancadas do Vitória no primeiro tempo foi pelo lado esquerdo de PK. E Mateuzinho, cara, que apesar do jogo ser terrível para ele, porque assim, Mateuzinho fez uma partida num terreno que desfavorece ele completamente. Um cara que tem habilidade, que tem velocidade, que tem controle de bola, e aquele campo ali desfavoreceu ele completamente, mas ele conseguiu, pelo menos, dentro da dinâmica dele, né? Que ele tem uma dinâmica de jogo absurda. Ele joga pela ponta esquerda, ele joga até de lateral esquerdo quando precisa, ele joga como um homem da frente, referência, como o Arthur falou. Ele também ficou lá na frente para puxar contra-ataque e ele conseguiu entregar alguma coisinha aí. Então vamos lá, o campinho está restabelecido aqui. É, Já que você falou aqui de Dudu e de PK, é razoável para os dois? Ou Eu Dudu acho e que dá pra PK, falar o jogou bem. Acho que dá pra jogou colocar bem? o jogou bem nos dois. Nesses dois, eu Dudu acho que jogou bem, né? Dudu então Jogou jogou bem. bem. Dudu e PK jogaram bem. Pronto. Dudu, eu só ia dizer que assim, foi o que Vilar falou, né? Jogou muito bem, mas eu acho que ele precisa, às vezes, colocar a cabeça mais no lugar, sabe? Porque ele flertou com uma expulsão ali no segundo tempo, sabe? Não Total. só no lance com o Eric, que ele levou amarelo, mas quando ele levou amarelo, eu até tomei um susto dele não ter amarelo até aquele momento, que eu jurava que ele já tinha levado amarelo em algum momento, assim, sabe? Porque teve outras discussões que ele teve na partida. Não tanto assim de ter entradas violentas durante o jogo, talvez aquela contra ele foi a mais forte realmente, mas ele tá sempre na briga, assim, sabe? Sempre em meio de discussão. Que E tem logo um lado depois ele deu uma positivo. encarada em Eric, né? Assim, acho que ele E tirou a bola para lateral, para linha de fundo.
Eric ficou rindo, assim, ele deu uma encarada, tá? Logo depois, assim, do lance do amarelo. Tem um lado positivo, assim, né? Que você se impor e tudo mais, mas eu acho que tem um limite, sabe? Ele tem que saber dosar isso, porque num jogo, em outra partida, pode acabar sendo expulso, etc., e colocar o Vitória numa situação muito difícil, porque ele é um cara fundamental nesse time do Vitória. Assim, peça fundamental. O Vitória ficou um tempo aí sem ele e sentiu muita falta. Ô, Alguém Arthur, e mais não uma jogou coisa bem? que a gente comenta sempre, assim, de Dudu, assim, ele é um cara que se botar a cabeça no lugar, ele vai longe, velho, vai longe, porque ele é novo ainda, tem muito Vai. futebol. Se ele botar a cabeça no lugar, ele vai longe. E até a lesão que ele teve, né, contra o Palmeiras foi uma lesão de excesso, né, que ele, tipo, se machuca numa entrada, se não me engano, foi na tentativa de proteger a bola. Numa loucura dessa, ele acaba torcendo o joelho na tentativa de ou de proteger a bola, foi no entrado, não lembro. Eu Mas acho que foi foi uma numa roubada de situação de bola. excesso. Que até É, pediram falta, mas não foi, não. Foi na bola que ele foi, mas acabou ficando presa uma perna, assim, né? é. Quando ele tenta a roubada. É muita vontade e às vezes pouco juízo, né? Cara, pouco juízo total, mas enfim, hoje ele é o jogador mais admirado pela torcida, porque é um cara que joga com um espírito absurdo. E aí, só para responder, Lucas, eu acho que também vale uma menção razoável. Ah, muito jogou bem, não. Mas eu Jogou bem, botaria acho que razoável o William Oliveira. Quem fez o gol, né? O razoável eu colocaria William Oliveira. Reinaldo, eu achei que Reinaldo entrou bem, fez uma boa estreia hoje. Ele entrou numa fogueira, né? Porque ele fez a estreia substituindo o Wagner Leonardo e num jogo assim, que o cenário é completamente adverso, né? Considerando isso, eu acho que ele foi bem assim pro que dava para ser, não no nível de jogou bem, mas no nível de razoável, eu colocaria. E eu achei que o Lucas Esteves também entrou razoável. Colocaria É. o razoável Então, para esses três aí. vamos assim, então. Rapaz, eu concordo, viu, Arthur? Eu achei que Reinaldo, eu não tinha visto ele ainda com tanto tempo e no nível tão alto, né, no Vitória. Então, assim, eu gostei dele no Vitória. Achei que ele entrou bem, entrou na fogueira para substituir o Wagner Leonardo. Eu achei que ele foi bem, num sentido até que traz uma certa tranquilidade para uma eventual lesão, né, lesão não, mas uma suspensão, né? Você tem pelo menos um cara ali que você sabe, claro, precisa ver mais, mas o primeiro recado dele foi bom. Eu achei também Mateuzinho razoável, né? Como eu falei, eu botaria ele no meu pódio, então eu acho ele razoável, porque, cara, o jogo foi muito contra ele, sabe? O jogo, velho, assim, ficou muito claro que quando ele jogou pelo terreno mais encharcado do campo, ele não conseguia arrastar a bola, ele não conseguia carregar, que é a principal característica dele. Então, dentro dessa limitação, ele ainda conseguiu arrastar um pouco, caminhar, proteger a bola, fazer a bola girar. Eu botaria razoável para Reinaldo, para Mateuzinho e para. Você falou de quem? Mais? Ah, de Lucas Esteves, concordo. Lucas Esteves. Também acho. Eu acho que ele entrou bem. Não foi tão bem quanto o PK, porque Lucas Esteves não tem essa característica ofensiva. É um cara que até é melhor, é bom na marcação, assim, consegue cobrir bem. Mas, cara, ofensivamente ele não é nem perto da força e do arranque de PK. Mas foi bem. Assim, razoável. Ótimo. Então jogou mal. Quem é que a Ah, gente pô, coloca peraí. aí? Posso falar mais Faltou o um? Arcanjo, né? É isso, cara. Eu acho que Arcanjo jogou bem, velho. Porque teve uns lances ali que, se não fosse ele, o São Paulo teria feito 1-0 muito antes, sabe? Então, eu acho que ele jogou bem, não sei. Qual a sua opinião aí? Não, acho que tá justo. Eu ia ficar na dúvida entre o jogou bem e o razoável. Ele não teve culpa nos gols. Fez algumas boas defesas. Acho que eu ficaria na dúvida entre esses dois aí, mas pode ser o jogou bem. Eu tenho um também pro razoável. Não sei se você concorda. Janderson. Eu achei ele razoável também. Acho que ele brigou, principalmente no primeiro tempo ali. Teve muita jogada com PK, por exemplo, pela esquerda, que ele tabelou ali com PK, etc. Não foi um jogo inspirador assim dele, mas eu acho que ele brigou muito, sabe? Ele entregou o que o Vitória estava precisando ali no ataque, né? Que era um cara que tivesse brigador mesmo, que conseguisse ganhar umas faltas, ganhar um cartão amarelo, segurar um pouco o jogo. Eu acho que ele foi inteligente nesse sentido. No segundo tempo ele caiu, acho até que ele já estava cansado ali, depois ele até substituído, mas eu daria o razoável para ele. Mas seria meu É, último razoável.
Eu acho que ele é razoável também. Uma coisa interessante, né, Arthur? Eu acho que tá muito, muito claro, na verdade, que Léo Condé, ele tem um estilo de centroavante que ele prefere, né? Pelo menos nessa temporada ele está preferindo, que é um centroavante que não seja aquele cara definidor. Ele é um cara, ele tá buscando um cara, é engraçado, né? Porque quem joga FM conhece que é uma função chamada avançado trabalhador. É um cara que, tipo, é aquele maluco que fica ali na frente, é o primeiro homem lá na frente, né? O primeiro homem do time lá na frente, que ele fica ali, velho, lutando com os zagueiros, ele fica ali disputando espaço com os zagueiros, com os homens, fica de um lado para o outro, ele fica caindo pela ponta, vai para o meio, cai na outra ponta, fica tentando achar um espaço para receber uma bola escorada para ele, assim, uma bola esticada para ele, e ele, mais uma vez, brigar no braço, brigar na força, muitas vezes, para segurar essa bola, levar essa bola um pouquinho para frente, para ver se o time chega junto, né? Para dar um tempo, digamos assim, do time encostar. Ele fazia muito isso com o Alejandro. Alejandro começou a cair muito nessa função, né? Teve jogos da Série A, ele ficou muito encaixotado porque nos jogos do Campeonato Baiano da Copa do Nordeste, o Alejandro até conseguia fazer essa função, né? Ele brigava ali com os zagueiros, saía nesse comando de contra-ataque, então lançava uma bola para ele, ele ia buscar, segurava, brigava com os zagueiros no corpo e o resto do time chegava. Na Série A, ele não conseguia mais fazer isso, ficou muito encaixotado, e aí Janderson entrou nesse jogo contra o São Paulo fazendo essa função também, né? Exatamente isso, brigando, se posicionando para receber essa bola e conseguiu, né? Conseguiu fazer umas jogadinhas, nada brilhante, mas conseguiu fazer umas jogadinhas. Eu acho até que foi um cara que deixou uma impressão boa para o primeiro jogo, né, real dele assim, como titular. É, isso eu acho que é razoável, mas só para encaixar ele no esquema de Condé, né? Como claramente Condé hoje tem Alejandro e Janderson para essa função, tem Luiz Adriano, que é outro cara que está aí, inclusive, para a gente avaliar, e Léo Gamalho, que são aqueles centroavantes mais definidores. Quando ele está precisando de resultado, ele vai botar Luiz Adriano, vai botar Léo Gamalho, porque esses caras não vão carregar, não vão ser esse cara brigador na frente, vai ser simplesmente o cara para ficar na área recebendo cruzamento, bola, enfiada, enfim. Arthur, Quem quem é que a mais gente aí? coloca mais aí? Aí Razoável já foi, né? Pelo amor de vamos Deus. para É, muito mal agora, pro outro Jogou extremo. mal. Bruno, Muito mal, vamos muito mal, muito mal. Os três ali Vai, de fala o trás. nome dele. Zeca, Bruno Fala o Vini e nome Wagner dele. Leonardo. Os três. Muito mal. é É. isso. E se for para dizer um Assim, pior, a disputa é boa, Wagner Leonardo e Zeca. Porque assim, do que jogou em campo, Zeca é o pior. Mas também o que o Wagner Leonardo foi muito danoso, né? Porque uma expulsão com 4 minutos, ele basicamente acabou com o jogo do Vitória. acabou. Tipo, é a expulsão da consequência, porque claramente Zeca, até por ter ficado mais tempo, cometeu muito mais erros do que Wagner, mas o erro que Wagner cometeu, ele colocou em risco a partida inteira. Né? E não só colocou em risco essa partida, tá? Colocou em risco o próximo jogo, que ele não vai enfrentar o Vasco, que é uma partida, uma final de campeonato já para o Vitória e para o Vasco também. Então, um desfalque também importante para a próxima partida. E ele ainda cometeu o erro de subir ali no final do primeiro tempo, quando deu intervalo, para dar entrevista, que eu não sei até se não pode dar um gancho mais pesado para ele. Né? Então, uma irresponsabilidade grande aquilo ali também. Eu botaria perfeito, assim, cara, o Wagner é aquilo, né? Ele foi expulso no início do jogo, então condenou completamente o jogo do Vitória e é isso. Agora, em campo, assim, em teoria, né, a gente só tem uma coisa para analisar Wagner Leonardo, que é a expulsão, porque fora isso ele não deu realmente tempo de fazer mais nada no campo. Em campo, foi Zeca. Muito mal. O pior em campo foi Zeca. Porque foi quem ficou em campo e participou diretamente dos gols do São Paulo. E aí tem um detalhe, inclusive, de quem estava lá no estádio, que assim, velho, depois do segundo gol do São Paulo, a torcida do Vitória começou a vaiar toda vez que Zeca tocava na bola. Isso. E Deu para aí ver na transmissão também. Deu para perceber. deu para ver isso, né? Cara, assim, é aquela reação, né? O torcedor quer vaiar, tá muito pirado, quer vaiar o jogador, mas era
com ele que até o final da partida não tinha jeito. Era ele que estava lá em campo, né? Não tinha o outro lateral direito, que era o William Lepe, já tinha sido substituído, não podia voltar. Então, assim, acabou que as vaias, eu acho que acabaram abatendo o Zeca ainda mais, sabe? Ele afundou ainda mais. E, assim, a sorte, de certa forma, foi que ele não teve outra falha grave durante o jogo, mas o emocional dele, velho, despencou depois do segundo gol e as vaias vieram e tudo mais. Veio até uma galera da torcida questionando se Léo Condé não estava fazer isso, estava tentando fazer isso para queimar ele, porque, né, falar assim, ó, tipo assim, depois o que eu quero dizer assim, alguns torcedores estavam comentando, né, e conversando entre si com o torcedor. Cara, o pessoal acha que Zeca, né? E Zeca é de fato um líder do elenco. Léo Condé não pode sacar ele do time porque ele vai perder o elenco, digamos assim. Então, depois de uma atuação como essa, ele sendo vaiado pela torcida, ele vai chegar e vai falar assim: ó, meu irmão, vou ter que tirar você do elenco e não vai ter problema dentro do. Tem que tirar você dentro do time e não vai ter problema, não vai ter questionamento à minha atitude dentro do elenco. Então, o torcedor começou a, inclusive, conjecturar esse tipo de coisa. Mas, velho, eu achei péssima a reação da torcida de vaiar o cara, porque ele só foi ladeira abaixo depois disso. E o Botafogo jogou muito mal também para Oswaldo, velho. Oswaldo, nossa senhora, cara, muito mal, Sim, também. né? Pode colocar também Muito aí. mal mesmo. E aí o resto jogou mal, Tá né? no Quer dizer, mudo, William Lucas. Lepo Lepo não tem nota, né? Porque Lepo Lepo é jogou sem 4 nota. minutos também. Ele não tem como ter Não, nota pra ele. é Oswaldo, tá, Ah, o Alan? William Oliveira, Jogou mal. Muito o mal. William Oliveira é razoável, né? É Que você razoável, acha? né? É, Vocês tinham falado isso, né? pode dar. Assim, pelo gol, tá? Se não fosse o gol, ele seria o Laranjinha. Aí o gol aumentou um pouco a média dele. É. William Lepo sem nota. É, Daniel Júnior jogou mal, Matheus Gonçalves jogou mal, Luiz Adriano jogou mal, Concordo. e é isso. E é isso. Então E aí Léo jogou Condé? mal. Daniel Júnior, Luiz Adriano e Matheus Gonçalves. Alan, pode botar aí nos três. E o professor Léo Condé. E aí? Assim, eu fico na dúvida. Eu acho que eu vou botar o jogou mal. Porque eu acho que ele cometeu seus erros, né? Como o Vilar já comentou, né? Eu acho que a escalação de Oswaldo, por exemplo, foi um erro. E eu acho que na hora da mudança ele ter tirado o Lepo, ao invés de ter tirado Oswaldo Zeca, embora assim, eu até entenda um pouco ele não ter tirado Zeca, mas eu teria tirado Oswaldo, que ele teve a chance de corrigir para mim o erro da escalação. Mas eu não consigo dizer muito mal, ou eu às vezes eu fico até na dúvida se boto o razoável em vez de jogou mal, porque é difícil você culpar muito o Léo Condé num jogo que com 4 minutos acabou totalmente a estratégia dele, né? Tipo, ele montou uma estratégia, pensou um jogo e com 4 minutos acabou. Já era. E ele não tem culpa nenhuma de Wagner Leonardo ter sido expulso. Então, é por isso que eu fico até meio receoso aqui de pesar um pouco a mão na análise dele, porque eu acho que é até um ponto que eu comentei, né? Eu já no último programa falei que eu acho uma loucura o torcedor do Vitória falar em demissão de Léo Condé nesse momento. Eu acho que as críticas elas são válidas. Léo Condé, não é porque ele ganhou a Série B e ganhou o Campeonato Baiano, que ele agora virou, sabe, virou bônus, assim, virou café com leite, não se pode avaliar o trabalho dele. Mas eu acho que a maior chance do Vitória ainda ter sucesso na Série A é com o Léo Condé. Tirar Léo Condé nesse momento, eu acho que está muito longe de resolver os problemas do Vitória. Até pelo patamar de técnico que o Vitória vai conseguir no mercado. Dificilmente alguém vai conseguir dizer um técnico que o Vitória vai conseguir ter acesso no mercado, que vai conseguir extrair mais desse elenco do que o Léo Condé. Eu acho que beira o impossível. Assim, então, para mim, ele tem que se manter. E não é uma derrota como a de hoje, com todo o cenário que teve, com 4 minutos um cara expulso, que vai mudar a minha análise, sabe? Talvez se ele perca do Vasco, não sendo competitivo, aí é outra história. Mas assim, pelo que teve hoje, não acho que muda a análise de ninguém sobre Léo Condé, pelo menos é a minha percepção. E aí por isso que eu fico até meio assim de pesar a mão, mas talvez ali não jogou mal, porque querendo ou não a equipe não foi bem, eu acho que ele errou ali não, em algumas decisões, então o jogou mal seria ok. É. Assina Isso, embaixo. e E sempre só bom um ressaltar detalhe isso, sobre. né? Que a expulsão acabou com ele, né? A expulsão é É, que. Com 4 minutos, né? Não foi nem para dizer assim, é. não, teve lá 20 minutos de jogo, Né? alguma coisa. Logo no comecinho, acabou. Fala, Vilar. Eu assino embaixo. E só uma coisa para finalizar, assim, Cara, Daniel Júnior entrou por muita pressão da torcida, sabia? Tipo,
o torcedor, o pessoal começou a pedir Daniel, 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 Daniel. Aí Koundé falou assim: vai, meu filho, vem, entra aí. Então, tipo assim, ele demonstrou, inclusive, aquela coisa de tomar pressão mesmo do torcedor, né? Durante o jogo e botar o jogador, mesmo ele não tendo a convicção de que o jogador ia ser útil para a equipe naquele momento. Então, o Léo mostrou hoje assim, para mim, uma escolha ruim de não ter tirado, enfim, de ter tirado o William Lep. Acho que essa é uma coisa que eu e Arthur assinamos aqui, né? Que ele poderia ajudar muito mais do que o Oswaldo ou do que o próprio Zé. E o resto, velho, não tem o que fazer. O time realmente, pô, acabou com a estratégia dele e tá muito difícil julgar o que ele poderia entregar nesse jogo de hoje. É isso, meus amigos. Agradecer a vocês, Arthur e Vitor Vilar.